Olá, eu sou o Sete. Não tenho um corpo físico, contudo, vou escrever um livro. O primeiro capítulo explicará como e por quê. Vocês ouviram falar em caçadores de fantasmas? Eu, muito literalmente, posso ser chamado de escritor fantasma, embora não aprove o termo fantasma. É verdade que geralmente eu não sou visto em termos físicos. Também não gosto da palavra o espírito, contudo, se a sua definição dessa palavra implica a ideia de uma personalidade sem um corpo físico, eu terei de concordar que a descrição se ajusta a mim. Se vocês acreditarem que sua existência depende desta imagem corpórea, vão sentir que correm perigo de extinção, pois nenhuma forma física perdura, e nenhum corpo, por mais belo que seja na juventude, conserva o mesmo vigor e encantamento na velhice. Se vocês se identificam com sua própria juventude, ou beleza, ou intelecto, ou realizações, têm uma inquietação constante derivada do conhecimento de que esses atributos podem, e irão, desaparecer. Basicamente, vocês não são seres físicos mais do que eu sou, e eu assumi e descartei mais corpos do que gostaria de mencionar. Sou bem independente de um corpo físico, e vocês também. A consciência cria a forma, e não o contrário. Todas as personalidades são não físicas. E é somente por estarem tão preocupados com as questões do dia a dia, que vocês não percebem que seus próprios poderes são muito superiores aos demonstrados pelo eu comum. Todos vocês viveram outras existências, e esse conhecimento está dentro de cada um, embora não tenham consciência dele. Caso acreditem firmemente que sua consciência está trancada, a 7 chaves, em algum lugar de sua cabeça, e não tem possibilidade de escapar, caso sintam que sua consciência termina nos contornos de seu corpo, estão enganando a si mesmos, e vão pensar que eu sou uma ilusão. Eu sou uma ilusão tanto quanto vocês o são. Eu sou a essência de uma personalidade energética, que já não está focalizada na matéria física. Sendo assim, tenho consciência de algumas verdades, que muitos de vocês parecem ter esquecido. Espero fazer com que se lembrem delas. Não me dirijo tanto à parte de vocês que consideram como sendo vocês, mas dirijo-me à parte de vocês que não conhecem, que de certa forma, negaram e esqueceram. É essa parte de vocês que lê este livro. Falo àqueles que acreditam em um Deus, e àqueles que não acreditam, aos que acreditam que a ciência descobrirá todas as respostas quanto à natureza da realidade, e aos que não acreditam nisso. Espero dar-lhes pistas, que lhes permitam estudar a natureza de sua realidade, como nunca estudaram até agora. Há várias coisas que desejo que entendam. Vocês não estão presos no tempo, como uma mosca em uma garrafa fechada, cujas asas são inúteis. Não podem confiar em seus sentidos físicos, para obter um quadro verdadeiro da realidade, pois eles são mentirosos encantadores, contando uma história tão fantástica, que vocês acreditam nela, sem questionar. Às vezes, vocês são mais espertos, mais criativos, e muito mais informados, quando estão sonhando do que quando estão acordados. O que eu vou dizer-lhes foi dito antes, através dos séculos, sendo transmitido outra vez sempre que era esquecido. Descrevo a realidade como eu a conheço, e minha experiência nas muitas camadas e dimensões. Isto não quer dizer que não existam outras realidades. Eu era consciente já antes da formação de sua terra. Existem muitos como eu, personalidades não focalizadas na matéria física, e nem no tempo. Nossa existência parece-lhes estranha apenas porque vocês não percebem os verdadeiros potenciais da personalidade, e estão hipnotizados por seus próprios conceitos limitados. Eu sou principalmente um professor, mas não tenho sido um homem de letras, no sentido literal do termo. Sou principalmente uma personalidade, trazendo uma mensagem. Vocês criam o mundo que conhecem. Talvez tenham recebido o dom mais impressionante de todos, a habilidade de projetar seus pensamentos externamente, na forma física.
O dom traz uma responsabilidade, e muitos de vocês são tentados a congratular-se pelos sucessos de sua vida, e a culpar Deus, o destino, e a sociedade, por seus fracassos. Da mesma forma, a humanidade tem a tendência de projetar sua própria culpa, e seus próprios erros, sobre a imagem de um Deus Pai, que deve ficar exausto com tantas queixas. O fato é que cada um de vocês cria sua própria realidade física, e coletivamente criam tanto as glórias, quanto os terrores, que existem dentro de sua experiência terrena. Até compreenderem que vocês são os criadores, se recusarão a aceitar esta responsabilidade. Também não podem culpar um demônio, pelos infortúnios do mundo. Vocês se tornaram suficientemente sofisticados para compreender que o demônio é uma projeção de sua própria psique, mas não se tornaram suficientemente sábios para aprender como usar sua criatividade de maneira construtiva. Muitos de vocês já experimentaram rigidez muscular, por excesso de exercícios físicos. Como raça, vocês desenvolveram uma rigidez espiritual do ego, negando as porções intuitivas do eu, ou distorcendo-as, para além de qualquer reconhecimento. Há um personagem que deve ser mencionado, o gato Willy, um monstro querido, que agora está dormindo. A natureza da consciência animal é em si mesma um assunto muito interessante. O gato está ciente de minha presença, e várias vezes reagiu a ela de modo visível. Os animais possuem um tipo de consciência que não lhes permite todas as liberdades que vocês têm. Ao mesmo tempo, entretanto, não são impedidos de usá-las. Consciência é uma forma de perceber as várias dimensões da realidade. A consciência, como vocês a conhecem, é altamente especializada. Os sentidos físicos permitem-lhes perceber o mundo tridimensional, mas por sua própria natureza, podem inibir a percepção de outras dimensões, igualmente válidas. A maioria de vocês se identifica com seu eu diário, fisicamente orientado. Vocês não pensariam em se identificar com uma porção de seu corpo, ignorando todas as outras, e contudo, estão fazendo a mesma coisa quando imaginam que o eu egoísta carrega o peso de sua identidade. Estou lhes dizendo que vocês não são um saco cósmico de ossos e carne, reunidos através de alguma mistura de elementos e substâncias químicas. Estou dizendo que sua consciência não é um produto inflamável, formado de modo acidental pela combinação de componentes químicos. Vocês não são ramos desamparados de matéria física, nem sua consciência está destinada a desaparecer, como uma baforada de fumaça. Pelo contrário, vocês formam o corpo físico, que conhecem, em um nível profundamente inconsciente, com grande discernimento, milagrosa clareza e inconsciente conhecimento íntimo, de cada minúscula célula que o compõe. Não digo isto simbolicamente. Já que sua mente consciente não está a par dessas atividades, vocês não se identificam com esta porção interior de si mesmos. Preferem identificar-se com a parte que assiste à televisão, ou cozinha, ou trabalha, a parte que vocês pensam saber o que está fazendo. Mas esta parte aparentemente inconsciente de vocês é muito mais sabedora, e toda a sua existência física depende de seu funcionamento regular. Essa porção é consciente, atenta, alerta. São vocês, tão focalizados na realidade física, que não dão ouvidos à sua voz, que não compreendem que ela é a grande força psicológica que dá origem a seu eu, fisicamente orientado. Eu chamo este inconsciente aparente de ego interior, pois dirige atividades interiores, e correlaciona informações que não são percebidas através dos sentidos físicos, mas de outros canais interiores. É o observador interno da realidade, que existe além da tridimensionalidade. Ele carrega dentro de si a memória de cada uma de suas existências passadas. Observa as dimensões subjetivas que são literalmente infinitas, sendo que dessas dimensões subjetivas fluem todas as realidades objetivas. Todas as informações necessárias lhes são dadas através de canais internos, e atividades internas inacreditáveis ocorrem antes que vocês possam levantar um dedo, piscar os olhos ou ler esta frase. Esta parte de sua identidade é, inerentemente clarividente,
e telepática, de modo que vocês são avisados de desastres antes que eles ocorram, e todas as comunicações ocorrem muito antes de qualquer palavra ser pronunciada. O ego exterior e o ego interior atuam juntos, um para permitir-lhes ter controle no mundo que vocês conhecem, o outro para trazer-lhes aquelas delicadas percepções interiores, sem as quais a existência física não seria mantida. Há, entretanto, uma parte de vocês, a identidade mais profunda, que forma tanto o ego interno, como o ego externo, que decidiu que vocês seriam um ser físico neste lugar, e neste tempo. Esse é o centro de sua identidade, a semente psíquica que lhes deu origem, a personalidade multidimensional da qual vocês fazem parte. Os leitores que desejam saber onde eu coloco o subconsciente, devem imaginá-lo como um lugar de reunião, por assim dizer, dos egos interno e externo. É preciso que vocês entendam, entretanto, que não há divisões reais no eu, e falamos de várias porções, apenas para tornar clara a ideia básica. Vocês não podem compreender a si mesmos, e não podem aceitar minha existência independente, até que se livrem da ideia de que a personalidade é um atributo de consciência do aqui e do agora. Algumas coisas que eu posso dizer, a respeito da realidade física, talvez os surpreendam, mas lembrem-se de que eu as vejo de um ponto de vista totalmente diferente. Vocês estão no momento, completamente focalizados nessa realidade física, imaginando talvez o que mais poderá haver fora, se é que há alguma coisa. Eu estou fora, voltando a todo momento para uma dimensão que conheço e que amo. Não sou, entretanto, o que vocês chamariam de residente. Embora eu possua um passaporte psíquico, ainda existem alguns problemas de tradução que eu preciso enfrentar. Eu soube que muita gente vive há muitos anos em Nova York e nunca visitou o prédio do Empire State, enquanto que muitos estrangeiros o conhecem bem. E assim, embora vocês tenham um endereço físico, eu sou capaz de apontar algumas estruturas muito estranhas, e milagrosamente psíquicas e psicológicas, dentro de seu próprio sistema de realidade, que são ignoradas por vocês. Espero, francamente, fazer muito mais que isso. Espero levá-los em uma excursão pelos níveis de realidade que estão à sua disposição, e guiá-los em uma viagem através das dimensões de sua própria estrutura psicológica, para abrir áreas inteiras de sua própria consciência, das quais vocês são relativamente inconscientes. Espero, portanto, não apenas explicar os aspectos multidimensionais da personalidade, mas dar a vocês um vislumbre dessa identidade maior que possuem. O eu que vocês conhecem não passa de um fragmento de sua identidade total. Esses eus fragmentos não estão encadeados, contudo, como as contas de um colar. Eles são mais como as cascas de uma cebola, os gomos de uma laranja, ligados pela mesma vitalidade e desenvolvendo-se em várias realidades que nascem, entretanto, da mesma fonte. Não estou comparando a personalidade a uma laranja, nem a uma cebola, mas desejo salientar que como elas brotam de dentro para fora, o mesmo acontece com cada fragmento do eu total. Vocês observam o aspecto exterior dos objetos. Os sentidos físicos permitem-lhes perceber as formas externas, às quais vocês reagem, mas seus sentidos físicos, até certo ponto, forçam-nos a perceber a realidade desta maneira. A vitalidade interior da matéria e da forma não é tão aparente. Posso dizer-lhes, por exemplo, que existe consciência mesmo dentro de um prego, mas poucos me levarão suficientemente a sério. Não obstante, os átomos e as moléculas do prego possuem seu próprio tipo de consciência. Nada existe, nem pedras, nem minerais, nem plantas, nem animais, nem o ar, que não seja cheio de consciência de seu próprio tipo. Assim, vocês se encontram no meio de uma comoção vital constante, uma gestalt de energia consciente, e vocês mesmos são compostos de células conscientes, que carregam dentro de si a percepção de sua própria identidade, que cooperam espontaneamente para formar a estrutura corpórea, que é seu corpo físico. Estou dizendo, naturalmente, que não existe matéria morta. Não existe um objeto que não tenha sido formado pela consciência, e cada consciência,
independentemente de seu grau, rejubila-se na sensação e na criatividade. Vocês não podem compreender o que são, a menos que compreendam estes pontos. Por uma questão de conveniência, vocês fecham as inúmeras comunicações internas entre as partes minúsculas de sua carne, mas mesmo como criaturas físicas, são, de certa forma, uma porção de outras consciências. Não há limites para o eu. Não há limites para seus potenciais. Vocês podem, entretanto, adotar limites artificiais devido à sua própria ignorância. Podem identificar-se, por exemplo, apenas com seu ego exterior, e ignorar as habilidades que fazem parte de vocês. Podem negar, mas não podem mudar os fatos. A personalidade é multidimensional, embora muita gente esconda a cabeça, figurativamente falando, na areia da existência tridimensional, e finja que nada mais existe. A linguagem, como vocês a conhecem, é uma coisa lenta, letra após letra, enfileiradas para formar uma palavra, e palavras enfileiradas para formar uma sentença. São resultado de um padrão de pensamento linear. A linguagem é gramaticalmente o produto terminado das sequências de seu tempo físico. Vocês podem apenas focalizar um número de coisas ao mesmo tempo, e a estrutura de sua linguagem não se presta à comunicação de experiências complexas e simultâneas. Tenho consciência de um tipo diferente de experiência, que não é linear, e pode focalizar e reagir a uma variedade infinita de eventos simultâneos. Esta habilidade para perceber e reagir a eventos ilimitados e simultâneos é característica básica de cada eu, ou entidade total. A entidade é a identidade total, da qual sua personalidade é uma manifestação. Uma porção independente, e eternamente válida. Os sentidos físicos geralmente cegam vocês para canais abertos, pois eles percebem a realidade apenas à sua própria imagem. Até certo ponto, então, eu entro na sua realidade através de uma teia psicológica, no seu espaço e tempo. Essas teias psicológicas e psíquicas entre dimensões de existência não são infrequentes. Elas apenas são infrequentemente reconhecidas como tais, e utilizadas ainda menos. Tentarei dar-lhes uma ideia de minha própria existência não física. Que isso sirva para lembrar-lhes de que sua própria identidade básica é tão não física como a minha. Este é o final do capítulo 1. Nos encontramos no próximo capítulo. Até mais.